Boa tarde, crianças, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, tia Cassiana. E hoje estamos aqui na nossa evangelização, nesse mês de outubro maravilhoso, para mais uma reflexão. E hoje, como o nosso assunto é muito interessante, que é sobre Kardec, nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho, que é Não Vim Destruir a Lei, e aí a gente vai ler um pouquinho sobre o Espiritismo. Item 5. O Espiritismo é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Essas ações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram erradamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. E agora, crianças, nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos fazer a nossa prece. Nosso amado Mestre Jesus, nosso querido amigo que nos guia, que nos deu exemplo para seguirmos no caminho do bem. Agradecemos, Senhor, por esta tarde abençoada na nossa evangelização. Que o Senhor nos guie, conduza os nossos pensamentos na aulinha que a tia Cassiana vai nos proporcionar e que possamos, Senhor, trazer para o nosso dia a dia, praticar a sua bondade, praticar seu amor e praticar toda a lição que o Senhor nos proporcionou. Que possamos, nesse momento, darmos por iniciada a nossa aulinha de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos prestar bastante atenção na aulinha que a tia Cassiana vai explicar agora, tá bom? Olá, crianças! Tudo jóia com vocês? Então, a tia Cassiana tá aqui para mais uma tarde de evangelização com vocês aqui no berçário, junto com a tia Maria Elisa. E o tema de hoje é sobre Allan Kardec, a vida e obra de Allan Kardec. Vocês sabem quem ele foi? O que ele fez? Quais livros ele escreveu? Onde ele nasceu? Como é que começou a história dele com o espiritismo, hein? Vocês sabem me explicar? Então, a tia vai passar um vídeo bem rapidinho, que vai falar sobre a história dele. Depois desse vídeo vai ter uma musiquinha que conta sobre a história dele com o espiritismo. Muito legal. E eu quero ver todo mundo cantando essa música, tá bom? Quem foi Allan Kardec? Nesta manhã de primavera, era dia de evangelização. Bom dia, crianças! Como passaram a semana? Eu passei bem, tirei 10 no dever da escola. Eu ganhei um brinquedo legal, mamãe comprou no bazar do centro. Eu também passei bem. E você, Maurício? Passei bem, mas sinto saudades do vovô que morreu de coronavírus. Tia Mônica, como sabemos que ele está no plano espiritual? Alguém de lá já voltou para nos contar? Podemos dizer que sim, e é sobre isso a aula de hoje. Em outra época, na cidade de Paris, ocorreu um fenômeno muito curioso. As mesas de um salão começaram a se mexer, e parecia que se mexiam sozinhas, pois não havia nada ao redor para produzir os movimentos. As pessoas ficaram espantadas, mas depois começaram a se divertir. Até que um rapaz resolveu chamar um amigo para tentar descobrir o que estava acontecendo. Era alguém muito inteligente e estudioso, conhecido como professor Rivaio, mas não quis saber de ir até lá. Achou uma grande bobagem. Os fenômenos não pararam de acontecer e, de tanto insistir, o professor foi até lá. Observou e viu que as pessoas estavam tentando se comunicar com as mesas. Que esquisito, tia Mônica! Mesas não têm músculo e nem cérebro. Pois é, mas na verdade não era a mesa que fazia aquilo, e sim algum espírito que estava por ali.
Na nossa natureza espiritual, há pessoas que têm em seu corpo uma condição propícia, que permite que elas consigam receber influência dos espíritos. Certamente, havia alguém assim ao redor da mesa, e o espírito, através de uma substância da pessoa, produziu o movimento. E o que o professor fez? Ele começou a frequentar as reuniões. Uma vez, recebeu a mensagem de um espírito que disse conhecê-lo de outra vida, e que seu nome em outra época era Allan Kardec. Ainda ficou sabendo que havia uma missão importante para ele, que era organizar uma nova doutrina. Daí, começou a se dedicar, formulou inúmeras perguntas para entender o mundo espiritual. E não queria ser enganado. Fez a mesma pergunta para diferentes médiuns e só acreditava em respostas iguais. Com o estudo terminado, publicou um livro chamado O Livro dos Espíritos. E o que os espíritos disseram de tão importante? Explicaram sobre Deus, sobre a natureza espiritual, o porquê estamos neste mundo e temos que encarnar tantas vezes, sobre as leis de Deus e também sobre Jesus. Interessante! Quero aprender sobre tudo isso. Muito bem, Maurício. Nunca deixe de estudar. Até mais, pessoal! Para aprender mais, se inscreva no canal da Tia Mônica e também conheça o site, onde estão todas as aulas. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência, com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Então, agora que já aprendemos um pouco sobre Allan Kardec, né, que foi tão importante para a doutrina espírita, que sem ele, né, hoje a gente não estaria aqui reunidos, aqui nesse grupo espírita, estudando o espiritismo kardecista. A gente vai fechar os olhinhos para fazer a nossa prece, agradecer ao Pai Maior, agradecer a Jesus Cristo, nosso irmão mestre guia, a irmã Sheila, mentora dessa evangelização da Casa Espírita de Dr. Herman, por estarmos aqui, por termos mais essa oportunidade de estarmos ensinando e aprendendo mutuamente.
e que, Senhor, Tu possas abençoar a semana de cada um e de cada família que aqui se fez presente, né, representado por essas crianças, e que assim seja. Boa semana, gente. Até a próxima.